RFI Convida. A RFI, Rádio França Internacional, recebe hoje em seus estúdios o fotógrafo brasileiro Ricardo Esteves. Obrigada por vir falar conosco, Ricardo. Eu que agradeço. Ricardo, você desenvolveu ao longo dos últimos anos um projeto de fôlego chamado Devenir, em que você acompanha pelas suas lentes o processo de transformação de uma mulher transgênero. Para começar, queria que você contasse um pouco como nasceu o Devenir. Pois é, eu sempre me interessei por questões sociais, trabalhos voltados para interesses de temas sociais. E eu sempre digo que, e vários artistas falam um pouco isso, que muitas vezes é o personagem que nos escolhe. Então, eu estava em Poitiers fazendo um trabalho para um cliente de uma maison de chocolat, No né, oeste da França. no oeste da França, em que eu estava fotografando clientes dessa casa de chocolate. E eu fui, ao fim do trabalho, fui abordado por um rapaz chamado Laurent, que gostaria de fazer fotografias. E foi assim, inicialmente, que começou o nosso trabalho. Isso foi lá em 2007. Então, trabalhar com o tema da transexualidade não foi uma escolha. Eu acho que aconteceu, né? Aconteceu. Foi uma situação eh, em que, como eu venho do mundo da moda, eu sempre fotografei mulheres bonitas, de todas as raças, de todos os tipos, e aquilo para mim me chamou a atenção. Eu falei, poxa vida, será que um homem eu poderia transformar através das minhas lentes e torná-lo uma mulher? E ao longo desse tempo, você acompanhou o Laurent, que virou a Júlia, e apesar de ter uma trajetória que está sendo contada, você não escolheu um olhar documental, jornalístico. Você tem um olhar ali que é um pouco de moda, alguma coisa artística. Como que foi o desenvolvimento da linguagem para contar essa história específica? Sim, eu sempre tive vontade de surpreender os espectadores, né? E eu comecei a fazer pesquisas quando eu descobri o fotógrafo Jeff Wall, que é um fotógrafo canadense, que cria mise-en-scènes, né? Ele cria espaços em que a iconografia, os objetos que estão contidos na imagem, falam muito e contam um pouco certas situações, certos períodos da vida da Júlia, no caso. E também sou influenciado pela Sarah Moon, nesse contexto mais no ar, né, mais, digamos assim, de assuntos que pessoas muitas vezes evitam falar, e é da Francesca Woodman. E a forma de contar essa história, ela não tem uma linearidade, apesar de tê-la, é quase um puzzle. Então, isso vem muito da influência do David Lynch, o cineasta. Nessa criação das cenas, que tem algumas imagens internas, em sala, na cama, tem imagens no exterior, com outros personagens, a criação de cada cena tem um componente da Júlia, foi uma conversa entre fotógrafo e personagem, o quanto ela foi objeto e quanto ela foi sujeito nesse projeto. Certamente. Por exemplo, nós fizemos parte desse trabalho num castelo chamado Ussô, no oeste da França, por conta de uma influência e um desejo da Júlia de fotografar nesse ambiente mais medieval, um castelo medieval. E, da minha parte, esses cenários quase que Hitchcockianos, né, que tem uma coisa quase cinematográfica, que é o caso da foto em que aparece ela com uma máscara mortuária, que simboliza um pouco os momentos de fragilidade dela, em que ela pensou em dar fim à vida dela. Eu procurei me, me apropriar de certos objetos para justamente reforçar essa linguagem. E ao longo é uma série com 40 fotos que você está tratando um tema de transexualidade que ao longo desses últimos anos mudou muito. De um lado, com mais direitos para algumas populações, de outro, com uma emergência de grupos conservadores que atacam esses grupos, todos os direitos LGBT. Queria saber se a recepção dessas imagens, se a recepção do seu trabalho mudou ao longo desse tempo. Sim. Olha, eu me lembro que quando eu fiz a exposição no Maré, em 2015, no dia que eu estava montando,
uma pessoa, uma moça jovem, perguntou qual era o papel da mulher no meu trabalho, e foi uma situação muito tensa. E eu acho que já na época existia já essa tensão. Eu não tenho intenção nenhuma de carregar uma bandeira LGBT, etc. Eu simplesmente eu quero falar sobre o direito que qualquer ser humano tem de poder ter o direito a mudar o corpo, desenvolver e fazer o que quiser. E a Júlia, ela muitas vezes pontuava e falava o desejo que ela tinha de ser feliz. Para mim, como uma pessoa que estou feliz, estou satisfeito com o meu corpo, era difícil o entendimento, mas ao longo desse processo eu fui aprendendo e entendendo as diferenças, né? Afinal, a questão da identidade independe. Você pode estar gordo, magro, você não está satisfeito com o seu corpo. E no caso da Júlia, era um contexto, uma forma diferente do que a gente vê no caso desse exemplo que eu acabei de dar sobre o peso, né? E, Ricardo, você está falando da exposição aqui no Marré, em Paris. Você também levou esse projeto para Londres. Dessas 40 fotos, algumas delas foram escolhidas e hoje fazem parte da coleção da BNF, da Biblioteca Nacional da França, e outras estão no MAN do Rio, fazem parte da coleção Joaquim Paiva. Você já fez essa exposição no Brasil? E o Brasil de Bolsonaro está pronto para o teu projeto? Olha, eu não estou no Brasil, vejo à distância um pouco esse cenário político brasileiro. Eu adoraria poder expor no Brasil, e eu vou te dizer sinceramente, eu não sei, eu acho que tudo depende da galeria, do espaço, e que esteja com interesse em justamente apoiar e aceitar, mostrar um trabalho como esse de tanta importância, no caso do tema do gênero. Além de fotógrafo, você trabalha também com mentoria de fotografia, né? E nesse trabalho, há alguns anos atrás, você veio aqui na RFI, você falou sobre a importância de que o artista desenvolva a sua própria trajetória e crie um roadmap. Eu queria saber o que está no seu roadmap nesses últimos tempos. Pois é. Bom, em relação à mentoria, eu procuro ajudar, né, auxiliar fotógrafos, desde fotógrafos amadores até profissionais, no processo criativo, mental, de um plano de ação e principalmente da singularidade. O meu trabalho, ele permeia tanto dentro desse processo de auxílio, como no meu processo de trabalho autoral, a singularidade e a identidade está no meu DNA, né? E atualmente eu estou desenvolvendo um trabalho sobre identidade francesa, que foi algo que sempre eu como expatriado que sou, eu sempre procurei me interessar por esse tema. Então eu poderia dizer que nos próximos anos eu vou sempre desenvolver alguma coisa ligada à identidade, independente de ser de gênero, social, enfim, sempre vai ser essa temática. Perfeito. Muito obrigada, Ricardo, por nossa conversa aqui com a RFI. Eu que agradeço. Muito obrigado.